Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª semana da disciplina de Educação e Tecnologias do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. A aula de hoje nós estaremos falando sobre a educação, um direito fundamental de todos. É algo que está na Constituição, né, e nem sempre ele é respeitado, nem sempre ele é seguido à risca. Mas vamos lá. A nossa república, né, ela foi uma república sem escolas. E quando veio, tá, a nova república, é que foram criadas as escolas, né, e os lugares, né, que foram ali direcionados a isso, escola, né, física, né, e é onde o aluno ele já começou a trabalhar dentro de um sentido e que depois isso passou a ser até em tempo integral. Tá? No Brasil dos anos 20 e até os anos 60, as escolas eram poucas, tá? E não se tinha clareza na sociedade que a escola é um direito para todos e que todos têm o direito à educação, tá? E que cada criança que está ali e é atendida, né, ela deve ter esse acesso à escola para que ela tenha, no mínimo, uma trajetória regular dentro da sua vida acadêmica. Quando eu digo ter uma trajetória regular, o que eu estou querendo dizer com isso? A criança, quando chega aos 6 anos, né, ela deve estar no ensino fundamental. Então, se espera, né, que ela esteja com 7 anos no segundo ano, com 8 no terceiro e assim sucessivamente, né? Numa trajetória regular, sem abandono e sem reprovação, né? Sabemos que na maioria das vezes isso não é realidade, né? O direito à educação, ele pressupõe o acesso a uma escola com condições de funcionamento, seja na infraestrutura, seja os professores que precisam estar ali com as condições de trabalho, seja também o projeto pedagógico, da forma de ensinar, né, que tem que estar adequado à situação de cada estudante. Nós temos um direito atendido quando temos resultados para as crianças, né, e temos condições para a escola. Uma realidade educacional, ela vai produzir um indicador. No caso da permanência, né, da criança na escola, é o censo escolar. É o caso do aprendizado, que nós temos aqui no Brasil, nós temos a Prova Brasil, né, que é uma prova para as escolas públicas. Né, é uma prova que, a cada 2 anos, né, todos os alunos do 5º ano e do 9º ano fazem junto essa prova. E os alunos respondem a um questionário, onde neste questionário consta ali o seu gênero, cor, raça, né? E com base nessas informações é possível calcular, né, o nível socioeconômico, né, do aluno que está ali, né, dentro da escola. Quer dizer, a partir desta pesquisa, né, o desempenho, tá, e a característica sociocultural dos alunos, é criado um outro indicador. E esse indicador, ele é muito importante para o governo federal, porque ele é chamado, principalmente para o MEC, né? Porque ele é chamado aqui de indicador de desigualdade. Por que essa desigualdade? Em uma sociedade desigual, como a nossa brasileira, o direito está garantido para poucos, mas a Constituição diz que deve ser para todos. O indicador será calculado por município e, portanto, cada secretário municipal, né,
cada sistema municipal de educação saberá se dentro do seu município, né, tem ali um determinado grupo, né, um grupo social, né, onde está destoando, né, essa situação. Por exemplo, pode ser que um determinado grupo, né, tenha mais facilidade com matemática do que com português. Quer dizer, esse indicador, né, que veio lá da Prova Brasil, que veio lá das primeiras análises da desigualdade, ele traz esta condição de analisar, né, os grupos sociais dentro das escolas. Essa situação, né, é o que mais chama atenção, tá, dentro do censo escolar. Por quê? Porque é aqui que se percebe que quando uma criança ela desiste, né, do curso, ela abandona e não tem ali a participação dos pais, né, o futuro dessa criança, dentro dessa exclusão nas séries iniciais, tá, sabe-se que será trágico, né? Infelizmente, né, ainda dentro dessa desigualdade, a criança mais pobre, ela sempre traz, né, pouco, traz menos da sua casa, né? Isso devido às condições dos pais, né, condições socioeconômicas e condições culturais, né? Então, o aprendizado dessa criança, né, ele representa, dentro do quantitativo, um valor menor. Já aquela outra criança que traz mais da sua casa, né, onde tem pais mais participativos, pais que têm condições de cobrar, né, desse filho, né, como eu sempre digo, né, e disse em outras aulas, a escola ela é apenas, né, uma extensão do que a criança vai trazer, do que a escola vai trabalhar com ele depois. E aí o que acontece? A criança que traz menos, né, ela fica em desvantagem, aquela criança que traz mais, devido ao seu meio, devido às classes sociais onde ela vive, né, e isso também vai repercutir, né, consequentemente vai repercutir lá na frente. Agora, o que se fazer, né, quando a gente trabalha uma situação que é tão desigual, né, como a nossa aqui no Brasil? Quando a gente fala de qualidade da educação, a gente está falando, tá, não somente do nível de aprendizado, como das diferentes classes, tá, que apresentam esse aprendizado, né, que são aqueles grupos, né, onde nós obtivemos esses resultados. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo uma mensagem aqui que está sem som. Me dá um feedback aqui. Eu tô escutando normal. Quem que falou foi a Gabi. Uai, Gabi, pra deve mim ser tá alguma normal. coisa no seu computador, então. Porque o pessoal acabou de dizer aqui que está ouvindo normal. Alguma coisa no seu volume. Olha aí. Apesar que está sendo gravado também, Gabi, depois você pode assistir o vídeo, você não perde nada. Tá? Então, dentro da própria escola, né, dentro da própria avaliação, elas são feitas através de grupos sociais. Grupos sociais que dá à escola um respaldo, né, diante do nível de aprendizado. Se uma criança, né, ela vem de uma família que lhe dá pouco em termos educacionais, né, essas crianças elas poderiam desenvolver, né, muito mais para os seus pais, que estão fazendo ali um grande esforço, principalmente às vezes um esforço econômico, né, para manter, né, aquela qualidade. Então, isso interfere diretamente dentro da família. Quando se tem família?
né? Então, o meio de onde a criança vem, ela repercute diretamente na escola, que dentro do seu senso e da sua divisão dos grupos sociais, já identificam lá no futuro, né, aquela criança que vai sobressair ou não. Então, nesse último exemplo, né, os pais têm condições de cobrar, os pais têm condições de dar mais, né, para o aluno, no que diz respeito à educação. Né? Ele dá um celular, nesse celular, né, ele ajuda a criança a assistir vídeos que são instrutivos, né? Ele procura programas, né, na TV que possa orientar. Esse pai tem condição de sentar com uma criança e fazer uma tarefa com ele, né? Ou seja, os pais estão fazendo um investimento ali naquela criança. E este investimento, né, ele repercute também dentro da escola, porque a criança já vem pré-preparada, né? Então, quando você encontra aquela criança que não tem esse nível e a outra que tem, você vai ter que nivelar essa situação. Né? Difícil aí para quem está na linha de frente. Né? Agora, o que interessa, né, para o nosso país? Então, o nosso país, né, ele tem como interesse, né, segundo o próprio MEC, é que todos sejam alfabetizados de forma igual. Que lá na frente, a condição onde cada um vai enfrentar o mercado, né, independente da dificuldade, mas a condição de enfrentar esse mercado seja idêntica. E a gente sabe, né, que não é isto que acontece dentro do nosso país. Né? Então, o que é importante quando vocês estiverem dentro da escola? Principalmente conhecer esses grupos de divisões, né, que vem desse censo, que vem da Prova Brasil, né, que vem das análises de quinto a nono ano, né, que a escola faz, para que você possa agir ali dentro, tentando reverter, né, um possível problema que tem, né, o aluno ali dentro. E isso vai estar totalmente voltado, não somente para o profissional, como também para a escola, para que ela possa dar condição de se fazer um papel desse nível. Né? Essas informações, essas divisões dos grupos dentro da escola, para o MEC, ela é uma informação muito preciosa, tá? Porque ela pode ajudar, né, na implementação de políticas específicas para que possam ser atendidos esses grupos. E os economistas que agem, né, indiretamente com esses resultados, eles fazem os cálculos para poder analisar quanto que o país poderia ganhar em termos de riqueza se o nível da educação dos nossos alunos fosse melhor. Quer dizer, tudo que se passa hoje, todas as dificuldades que nós temos hoje, né, nas séries iniciais, nos níveis médios e superior, isso já foi pré-analisado lá atrás. Isso já tem um referencial. Mas o pior de tudo é que estes economistas ou políticos que estão envolvidos, né, eles prometem muito, mas eles não fazem. Né? Eles não realizam a promessa que eles fizeram lá atrás. E isso faz com que a cada geração nova que vem aqui chegando, né, elas cheguem talvez mais despreparadas em relação às gerações anteriores. Né? Então, esses indicadores, né, esses grupos sociais que a escola tem ali definido como nível de de conhecimento, de facilitador para a criança, né, é realmente o que o país precisa para poder enfrentar esse problema social, que é o problema maior existente no Brasil, que vem a ser o da desigualdade. Né? E essa desigualdade, ela está aqui, né, voltada para
né, o nosso meio, né, o meio educacional. Tá? Eu trouxe para vocês também 2 áudios que eu achei bastante interessante do Paraná, do Ministério Público do Paraná, tá? Onde ele diz o seguinte, olha, primeiro, antes da gente entrar lá, eu deixei aqui também, olha, educação, um direito fundamental de toda criança. Isso que eu peguei naquela Sala Brasil, né? Creche e pré-escola é um direito fundamental, mas a gente sabe que também, né, não é essa a realidade. É um direito, porém, muitas vezes a criança não tem. Então, aqui eu até deixei esse texto aqui para vocês lerem depois, né? E aqui fala o quê? Direito fundamental de toda criança, a educação infantil, né? A família deve exigir esse direito. Sabemos que muitas vezes a família não tem conhecimento disso, não está preparado para cobrar isso, né, dos políticos, né, dos educadores do seu município. Então, né, passa-se batido. O impacto que isso traz para a família, quando essa situação ela não é tratada ali, né? E os municípios devem ofertar vagas em creches e pré-escolas. Sabemos que ofertam, né? Agora, a questão é como essa criança é tratada, é trabalhada dentro de uma creche. E é aí, né, que existe a falha de nós, cidadãos, que muitas vezes não fiscalizamos, não é com a gente, é com outro, e se é com outro não me interessa, eu não vou atrás. Aquele que está imbuído neste meio, ele não tem condição de cobrar, porque ele sai cedo para trabalhar, e a creche já é um apoio para ele ali, e também deixa lá, o importante é a criança ficar lá, né, e eu vou trabalhar. E o que acontece ali naquele meio, a gente vê depois determinados resultados, né, e resultados às vezes que nos assustam, né, como que a criança é tratada, como que ela é educada e às vezes até maltratada, né? Então, são situações reais que se prega diferente, né? Mas uma realidade que existe no país. Educação formal e informal, né? É uma outra situação também, né? A situação formal possui o reconhecimento oficial e abrange o âmbito escolar, níveis, graus, currículos, diplomas. Tá? A educação informal é adquirida por meio da vivência e da interação social. Em cidades grandes, talvez a educação informal ela seja muito maior, né? Porque a informalidade existe ali, né? Dentro daquele meio, dentro daquela onde a família cresce, né? Onde os pais desenvolvem, né? E trazem os filhos que pagam pelos problemas que não são culpados, né? Dentro da Constituição Federal de 88, eu trouxe esse vídeo aqui também que fala, né, que é quando foi implantada essas leis, onde diz que a educação ela é um direito de todos, né? E um pequeno artigo aqui, né, falando também, né, da educação como direito de todos, que é o artigo 205, né, trabalhado por esse professor educador aqui, me fugiu o nome dele. Mas agora ouçam esses 2 áudios que eu trouxe para vocês aqui. Ó. Primeiro, direitos à educação infantil e as vagas em creches da pré-escola. Se vocês não estiverem ouvindo, me falem aí que eu aumento o som de cá. MP no rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Voltamos com o MP no rádio desta semana, que trata do direito à educação infantil e a vagas em creches e pré-escola. Quem fala conosco são as promotoras de justiça Hermínia Dorigani Matos Diniz e Mariana Seifert Basso, do Ministério Público do Paraná. Doutora Hermínia, com que idade as crianças devem começar a ir para a escola? O que as famílias que precisam de uma vaga na educação infantil devem fazer? A senhora já explicou que a partir dos 4 anos é obrigatório. De 0 a 3, não.
Mas, independentemente da obrigatoriedade ou não, a família que precisa de uma vaga, o que ela deve fazer? É recomendável que procure desde cedo, desde que a criança nasce, já procure colocá-la numa creche? Como isso deve ser feito? É muito comum o entendimento que a criança deve ir para a educação infantil somente após os 4 meses de nascimento. Isso em razão da própria lei trabalhista que assegura a licença maternidade. Porém, nós sabemos que existe um mercado muito informal, bastante grande, das mães que dependem do estabelecimento de educação infantil para essas matrículas e para que elas possam continuar trabalhando. Então, o município, que é o ente responsável pela oferta desse nível de educação infantil, creche e pré-escola, já disponibilize desde então para todas as mães, a partir do momento em que elas desejarem, que elas precisarem. É muito comum que as mães somente procurem porque elas necessitam trabalhar, mas é mais importante ainda que as mães saibam que mais do que uma necessidade, é um direito e uma excelente oportunidade para essas crianças, inclusive para que elas tenham a sua igualdade assegurada às outras crianças de outras classes sociais que já estão desde pequenininhas no estabelecimento e em todo o sistema de ensino. Doutora Mariana, a senhora trabalha muito com a questão da defesa dos direitos da mulher. Então, por que a educação infantil é tão importante para as mulheres, para as mães? Então, se nós estudarmos a história, né, numa perspectiva de gênero, né, dos estudos de gênero, vai ficar nítido que por milênios a mulher não teve acesso ao direito ao ensino, nem ao direito ao trabalho, e mesmo à cidadania, né? Então, por um longo período, se entendeu que o espaço público seria dos homens e o espaço eminentemente privado, então, das mulheres, né? Seria o papel social das mulheres apenas dentro de casa. A partir de 1960, isso começa a se modificar, tem até um marco normativo interessante, que é o Estatuto da Mulher Casada, que ela pode, a partir de então, praticar atos da vida civil sem autorização do marido. E desde 1960, então, até hoje, as mulheres ocuparam definitivamente espaços das universidades e o mercado de trabalho. Nesse sentido, então, surgiu esse novo direito mesmo. Acho que a gente tem que pontuar que não é só uma necessidade, né, da mulher trabalhar, mas um direito que surge muito recentemente dela poder trabalhar e ter a sua própria renda, em que ela vai ser autônoma também para administrar, coisa que não acontecia por uma vedação expressa legal até. Então, existe essa possibilidade do trabalho hoje, um direito ao trabalho, e para que se compatibilize com a função da maternidade, a questão da educação infantil, então, fica essencial também quanto ao direito da mulher. Perfeito. Doutora Hermínia, quando a pessoa não encontra a vaga, o que ela deve fazer? Como é que o Ministério Público pode ajudar? Ou a quem mais a família pode recorrer? Em primeiro lugar, nós recomendamos às famílias dessas crianças que tiveram a vaga negada a exigir do estabelecimento de ensino, ou seja, daquele CMEI que negou a vaga, negou a matrícula, que dê um documento, como se fosse um protocolo, atestando que não existe essa vaga. Porém, esse documento muitas vezes tem sido sonegado às famílias, até para que se esconda da comunidade, da população, que as vagas não são suficientes, que o poder público não está investindo na política pública prioritária, que é a criança, principalmente na primeira infância, e a política prioritária da educação. Porém, se o estabelecimento de ensino negar o fornecimento desse documento, de qualquer forma, nós do Ministério Público recomendamos, né, e orientamos as famílias que procurem. Elas podem procurar inicialmente o Conselho Tutelar mais próximo da sua residência, né, que obviamente vai ser o local da ausência da vaga. Então, nós estamos trabalhando numa perspectiva mais organizada com os conselhos para que esse levantamento seja bastante correto e mais exato possível. Também podem procurar diretamente o Ministério Público, né, muito embora a orientação primeira seja de Conselho Tutelar. Elas podem procurar a Promotoria de Justiça, o promotor da sua comarca, do seu município, para fazer essa representação contra a municipalidade, contra o gestor público, ou seja, contra o prefeito, que não está ofertando esse nível de ensino adequado. Doutora Hermínia, qual a importância de procurar o Ministério Público nessa situação? É muito importante que as mães, os familiares procurem o Ministério Público para registrar essa denúncia, para que esse número apareça e que isso subsidie o Ministério Público na propositura das ações contra esse gestor que está deixando de cumprir com o seu dever de ofertar essa política pública. Então, todas as mães
devem procurar o Ministério Público para que o Ministério Público ingresse com as ações e, inclusive, nós também recomendamos que as pessoas participem das audiências públicas em que o poder público promove para questionar a população quais são as políticas que elas querem que implemente no ano seguinte. Isso é muito importante. Perfeito. Muito obrigado pela participação. O outro áudio, eu peço que vocês depois ouçam, tá? É também do Ministério Público do Paraná, né? Falando a respeito desse direito que o município, a criança, a família, né, e a questão da desigualdade. Então, para fechar aqui com vocês, olha, educação básica. Educação básica, ela corresponde aos primeiros níveis do ensino escolar. Esses primeiros níveis são divididos em 3. Educação infantil, de 0 a 5 anos. Ensino fundamental, de 6 a 14 anos. E o ensino médio, de 15 a 17 anos. Vocês, como futuros docentes, né, não sabem em qual delas vocês irão atuar. Mas o princípio é identificar, né, em qual nível vocês estão. Ao chegar lá, conhecer esse histórico e essa divisão de grupos da escola, porque ela tem, né, através desses indicadores, e aí entrar com um trabalho diferenciado, né, para que você possa resgatar aquele aluno, né, e fazer com que essa desigualdade ela seja menor lá na frente. Segundo a LDB, durante o período escolar, crianças e adolescentes devem receber a formação comum necessária para o exercício da cidadania e para a progressão nos estudos posteriores. Então, olha, a LDB pressupõe, né, que o embasamento de agora é o reflexo do futuro. E esta é uma realidade. Os municípios, então, eles atuarão prioritariamente na oferta das vagas de ensino para crianças, né, na educação infantil e no ensino fundamental. Essa é a prioridade do município. Educação infantil e fundamental. Ao Estado, o que cabe ao Estado? Ofertar o fundamental de forma gratuita e universal. Então, assim, qual que é o papel do município? É trabalhar de uma forma conjunta para oferecer o ensino fundamental, já o ensino médio de responsabilidade do Estado, né? No primeiro estágio dessa classificação básica, né, da normatização da educação, o aprendizado da leitura, a escrita, as operações básicas e matemáticas. Esse é o primeiro estágio. Ali já se tem, né, uma pré-análise, né, de qual grupo que a criança vai estar inserida. Num segundo estágio, né, consolidação da leitura, né, juntamente com a escrita, a compreensão do meio social e histórico. Quer dizer, consequentemente, nesse meio aí, né, você tem a interpretação. A criança consegue ler, a criança consegue escrever, supõe-se que ela consiga interpretar. Supõe-se. Mas o que a gente vê lá na frente? Dificuldades com a interpretação. Então, houve alguma falha nesse processo? A escola empurrou o aluno, a escola fez com que ele caminhasse, fosse para frente, né, sem dar a devida, né, atenção a ele nesse momento. Na educação infantil, né, a primeira etapa desse nível é chamada educação básica, onde o objetivo é o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, né, de uma criança que vai desde a creche, né, até os 5 anos. Né? Ou então, né, de 0 a 3 anos. A Gabi está me dizendo aqui, né? O maior problema em municípios pequenos, a LDB, né, receia-se nunca é colocado em prática.
muitas vezes os alunos são empurrados para a formação. Sim, a gente percebe isso. Isso eu não posso dizer, ô Gabi, que seja um mal só de cidade pequena, não. Isso eu acho que é uma realidade das cidades grandes também, das capitais, né, e das grandes metrópoles. Se a gente percebe isso aqui, né, é tão perceptível dentro desse meio nosso, que eu posso dizer que talvez já seja um meio até mais tranquilo, sabe? Por pior que seja uma família aqui, talvez ela não seja tanto quanto, né, aqueles que vivem numa capital, né, aqueles que vivem nos grandes meios sociais que moram debaixo da ponte, moram em favelas. Se nós pegarmos essa situação aqui nas nossas regiões, a gente não vai encontrar tanto, né? Podemos encontrar sim, mas não vai encontrar tanto. Lá fora se encontra muito mais. Então, essa colocação sua aqui, né, dos pequenos municípios, elas acontecem aqui também, mas lá fora a intensidade é muito maior. Porque a desigualdade, né, essa diferença, ela é muito mais perceptível, né, e real dentro daquela situação, né? Então, não existe essa questão do domínio da leitura, da escrita, né, dos cálculos, das operações básicas, né? Além disso, o que você tem que fazer com essa criança? Você tem que passar esse ensinamento e auxiliar na compreensão, que é, né, essa interpretação. Então, esse é o mínimo, né, dos valores básicos que a sociedade deve exigir, né, para que a criança seja alfabetizada. Em 2006, o ensino fundamental ele passou de 8 para 9 anos. E com isso daí, né, a intenção era o quê? Era aumentar, né, o tempo da criança dentro de uma instituição. Então, a matrícula no ensino fundamental ela é obrigatória, né, para as crianças entre 6 e 14 anos. A responsabilidade da matrícula nessa fase aí, né, ela cabe estritamente à família e aos responsáveis, né, que são as vagas garantidas pelo Estado. Agora, quando você percebe que a família, né, ela não dá esse respaldo, essa atenção, o que você faz? Você entra em contato com o conselho tutelar. O conselho tutelar, né, vai atuar dentro dessa família para saber se essa criança está sendo alfabetizada, né, e vai ali fazer a pressão que ele tem que fazer para que seja cumprido, né, esse mínimo que é cobrado e que é dado condições junto a estados e municípios. Já o ensino médio, né, ele possui diferenças, né, dependendo dos estados, não dentro do estado. Dentro do estado, né, ele é uniforme. Mas quando você sai, você muda de São Paulo para Minas, né, de Minas para o Paraná, para o Sul, né, os estados do Sul, ou você sai daqui do Sudeste e vai lá para o Norte e Nordeste, a gente percebe as deficiências também, né? Então, ela não é padronizada num Brasil como um todo, né? O nosso Brasil é de grandes escalas, né? E a gente percebe, né, como é diferente essa atuação aqui dentro também. Quer dizer, é necessário que a gente conheça toda esta realidade, né, que a gente enfrenta hoje e não fiquemos aí, né, só presos às pesquisas, presos aos discursos bonitos que os políticos fazem, né, às ideologias que o MEC ali coloca, né, mas é preciso que a gente haja diferentemente dentro de cada uma dessas situações para que a gente possa dar o melhor de nós em prol daqueles que são praticamente os excluídos, né, os menos abertos à realidade do país, devido à classe social, devido à estrutura familiar, e os que mais irão pagar lá no futuro, lá na frente. Bom, gente, então, olha, eu peço que vocês assistam, tá, esses dois vídeos aqui, Educação na Constituição Federal de 88, 3 minutos, esse de 6 minutos,
o artigo 205, a educação é um direito de todos, e ouçam, né, essa declaração do Ministério Público do Paraná, né, que vem a dar de frente também com os direitos infantil, né, e as vagas da creche e da pré-escola. Nós estamos aí numa reta final, né? O conteúdo, todo o conteúdo que eu tinha que trabalhar com vocês, eu praticamente encerrei na semana passada. Esse conteúdo não estava presente dentro do cronograma que eu havia trabalhado. E próxima aula, né, a gente vai aí promover um debate entre nós, tá? E vai ficar uma última avaliação fechando as nossas notas, porque semana que vem é 5, né? 5 de julho. E aí a gente já está finalizando o nosso curso. Tá? Esse final de semana eu tinha tirado para lançar mais notas lá nos sistemas, e aí nós ficamos sem, né, sem acesso desde o sábado de manhã. Eu terminei de postar as aulas do sábado letivo, e logo em seguida, acho que era 1 hora por aí, eu já não consegui mais acessar a plataforma, consegui acessar o ambiente mais. E isso se estendeu até agora à tarde, né? Essa aula mesmo, ela estava o conteúdo pronto, mas ela foi montada na plataforma, tá, depois das 17 horas. Eu voltou, era 15, 16 horas, né? E eu tinha outras aulas ainda, então tive que montar. Então foi assim, foi meio no sufoco, meio na correria, né, a montagem para que esse espaço estivesse pronto aqui para vocês usufruírem dele. Mas deu certo, né? O importante é isso. Querem fazer algum comentário? Não, Hamilton, então, foi o que eu acabei de explicar aqui, né? A questão do porquê que eu não lancei as notas. Eu até comecei a lançar, mas aí ficou travadão que não tive jeito de fazer mais nada durante o final de semana. Eu sempre pego finais de semana, porque de segunda a sexta é um batidão de aula, né? Aí eu pego os finais de semana para lançar nota. Mas já começa a relançar novamente aqui, né, a situação de vocês. Acho que eu já lancei alguma coisa lá, não lancei? Eu não sei. Você está lá no. Não? Tem nada, Daiane? Vocês estão lá no acadêmico, né, no GIS, sistema acadêmico, estão no SWAP. E a gente tem que lançar dos dois lados. Lança no SWAP, lança no sistema acadêmico. Então, eu ouço aqui. Mas prometo para vocês que não passa dessa semana, não. Tá bem? Querem fazer algum comentário? Nada, nada, nada? Tranquilo? Olha, agradeço a presença de vocês, o comprometimento de vocês aqui. Tá? Muito obrigado por esse momento, por estarem aqui, né? Estamos aí com 11 alunos, 10 alunos, né? E então a gente já está na reta final. Eu acredito que, pelas notas que eu estive vendo lá, vocês estão bem de notas. Nota não é problema para vocês, não. Tá? Talvez seja problema para quem queira fechar com 10. Aí vai ter que fazer a última atividade aqui, né? Então tá bem, pessoal. Valeu, obrigado. Tá? Uma boa semana para vocês. E qualquer coisa, me manda mensagem lá no privado. Mas já deixo aí com vocês que essa semana as notas vão estar todas lá no sistema acadêmico, lá no GIS, tá bem? Valeu, pessoal. Obrigadão.